Vídeo de hoje, quero começar falando sobre metas. Eu sei que você já deve estar até meio de saco cheio desse assunto, achando que já ouviu o suficiente, que já sabe tudo o que precisa. Mas olha, eu prometo para você que esse vídeo vai ser diferente, porque além de te passar a parte conceitual, eu também vou te passar uma baita forma de você conseguir realmente acompanhar etapa por etapa do seu lançamento, do seu perpétuo ou da sua campanha de marketing, para que você consiga observar o andamento das coisas, entender onde estão os problemas e mais do que isso, corrigir a rota. Sem metas a gente fica meio perdido no escuro. E aí você realmente não consegue avançar, você realmente não consegue distribuir melhor as tarefas, saber onde realmente está o problema, porque metas são como se fosse uma vela no escuro do nosso lançamento. A gente não consegue muitas das vezes enxergar os próximos 10, 15 passos, mas se você tiver o próximo 2, o próximo segundo ou terceiro passo, com certeza já vai ser um grande veículo, uma grande oportunidade para que você consiga otimizar e melhorar a sua campanha. Sou o Thiago Rodrigues, eu sou lançador, estrategista de marketing. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como definir metas e métricas para lançamentos e perpétuos. Mas basicamente OKR serve para quê? Para que você defina um objetivo e embaixo você ampare ele com resultados chaves ou pegando ali ao pé da letra, são objective, é um objetivo, na verdade, objective, que é um só, eu já vou explicar o porquê, e os key results, que são basicamente aqueles resultados chaves que vão amparar, ou seja, que vão criar a base essencial para que você caminhe rumo a seu objetivo. E um erro muito comum na hora de definir os OKRs é que a pessoa define muitos objetivos. E toda campanha de marketing que se preze, isso eu estou pegando conteúdo assim dos melhores do mundo, onde eu aprendi na CXL, aprendi em escolas americanas, aprendi em conteúdos que a gente infelizmente ainda nem encontra muito aqui no Brasil sobre esse tema de gestão, que é campanha de marketing se preze, você tem um grande objetivo e aí você dissipa isso em resultados chaves que amparam esse objetivo. Por quê? Porque quando você tem vários objetivos, a chance são que você dissipa a energia de time, né, de equipe, de dinheiro, de tráfego, de atenção e você acaba não solidificando um único objetivo. E aí você pode estar pensando nesse momento, Thiago, mas e se eu precisar de mais de um objetivo? Eu garanto para você que até o final desse vídeo você vai entender que você na verdade não precisa, você acha que precisa. Vamos parar para pensar o seguinte: quando a gente pega aqui um lançamento ou um perpétuo, vamos pegar qualquer necessidade de empresa de aquisição, é o quê? Precisamos faturar mais, ou precisamos aumentar o nosso market share, ou seja, ou precisamos aumentar nosso branding. Só esses três pontos você já tem estratégias e objetivo diferente. Então, não dá para você ter o mesmo objetivo e querer aumentar o branding, querer captar muito cliente, querer converter um monte de gente. E, Thiago, quer dizer que não dá para, então, se eu faço branding eu não vou ter mais cliente? Não é isso. O ponto é, quando você tem foco, você consegue ir muito mais além, muito mais rápido, com muito mais profundidade naquele único objetivo. O que não significa que você não vá conseguir ter mais autoridade, mais brand, mais market share com essas questões. Mas sempre há estratégias específicas e focadas para cada objetivo diferente. Então, lançamentos, eles são um ótimo exemplo disso. Você vendendo mais no seu lançamento, convidando mais pessoas para o seu evento, você automaticamente vai aumentar a sua reputação, a sua autoridade, isso se você fizer o negócio direito, né? Você vai aumentar a sua autoridade, você vai aumentar o seu conhecimento das pessoas sobre o seu produto, você vai aumentar a percepção de valor do seu produto. Esses são efeitos colaterais e podem ser até os resultados chaves que de repente apoiem aí o seu objetivo. A gente já vai mais falar mais para frente sobre isso. E no fim das contas, a grande importância é que a gente consegue medir a temperatura da nossa campanha de marketing. A gente consegue saber se está frio ou se está quente, se você está captando um lead rápido ou se na verdade você está muito longe da meta. Então, quando a gente define ali um objetivo e os resultados chaves, fica muito mais claro onde está um problema, qual pessoa do seu time não está desempenhando bem e mais do que isso, claro, como implementar uma estratégia para correção. Então, quero dividir a tela com vocês daqui a pouco também, porque eu vou mostrar na tela aqui no ClickUp até o final dessa aula como você vai organizar isso no ClickUp para que você consiga delegar, consiga organizar, consiga medir, consiga saber qual que é realmente, se você, por exemplo, é uma agência de marketing, uma agência de lançamento, você sabe o quão difícil é gerenciar múltiplos projetos, múltiplos especialistas ao mesmo tempo. Então, no ClickUp, a gente utilizando algumas funções aqui que no plano gratuito já atende bem, você vai conseguir entender qual que é a temperatura de cada lançamento e em que pé estão as coisas, ou seja, se está andando, se não está e onde que está o problema. Fechou? Claro até aqui?
Então vamos lá. Eu vou elaborar aqui agora alguns objetivos que você pode criar aí na sua campanha de marketing. Então, Thiago, você falou objetivos, mas não é só um objetivo? Sim, mas eu vou elaborar alguns dos objetivos que você pode escolher entre eles e aí você define um para que seja o seu foco principal. A gente tem, por exemplo, o objetivo de número de vendas, o objetivo de número de alunos. Thiago, mas não é a mesma coisa? Pode até parecer que é a mesma coisa, mas para algumas pessoas, principalmente para alguns especialistas, ele não quer saber o número de vendas e faturamento. Já trabalhei, por exemplo, com uma especialista que ela falava para mim, olha, Thiago, não quero saber quanto vai faturar. A gente pode aumentar o ticket, baixar o ticket, enfim, isso não é o ponto. Quero saber a quantidade de alunos que eu vou ter no dia que eu for dar minha aula de mentoria, que eu quero a sala cheia. Então, veja bem, esse é um alinhamento de expectativa importante, porque para você entender os valores do expert, o que ele vê como valioso, porque senão às vezes você está implementando uma estratégia. Claro, o faturamento é bom, ele importa, e aí vai, como eu disse, o alinhamento de expectativas ali entre o especialista e o estrategista, mas o ponto principal é, número de vendas nem sempre é o que mais vai dar saúde, digamos assim, para o seu negócio. Talvez você vai precisar mais de aluno para aumentar ali a sua base de aluno, porque dentro da sua esteira, da sua estratégia, você tem um próximo produto que vai te dar muito mais lucro. Então, percebe como aqui só na definição do objetivo a gente pode ficar um pouco de dúvida? Então, eu vou simplificar para você. Você pode ter um objetivo de número de vendas, fazer o 6 em 7, fazer 50 mil reais, enfim, você vai definir aí o que vai ser a tua meta financeira importante, e aí a gente ampara com resultados chaves, ou seja, a gente tem métricas secundárias e depois a gente tem as tarefas, atividades para a gente poder delegar. Você vai entender como isso forma, na verdade, um belo de um triângulo, digamos assim, onde você tem o seu objetivo, depois você tem os resultados chaves que amparam esse objetivo, depois você tem tarefas que amparam os resultados chaves que vão te levar para esse objetivo, tá? Então, a gente falou aqui de objetivo de vendas, a gente pode ter também objetivo de número de alunos. Vou dar um exemplo muito simples aqui de meta de número de alunos e quando ela é importante. Por exemplo, para um produto no-brainer. O que é o no-brainer, Thiago? Basicamente, quem fala muito disso aí, o cara de Carvalho, você vai vender um produto muito top por um preço irrisório, assim, sei lá, R$29,90 você vai vender um curso que vale, sei lá, vale R$1.000. Tá? Olha o nível assim, da discrepância de percepção de valor. Nesse momento, o ticket não importa, então o número de vendas talvez não importe nesse primeiro momento, porque vender muito ou vender médio, digamos assim, não seja o objetivo. Eu quero ter muito aluno porque eu já tenho uma estratégia já pensada para que eu tenha um produto ticket maior depois. Então, pode parecer que vender muito e ter muito aluno é a mesma coisa, mas nem sempre é o caso. Então, pegando um contraste aqui, se você quiser venda, talvez o ticket maior seja mais interessante, e aí você tem menos pessoas, mas dependendo da tua estratégia, tua esteira e tudo mais, você pode ter uma meta de número, um objetivo, na verdade, de número de alunos, e aí para você pensar em estratégias que amparem isso, a saúde financeira da sua empresa e a aquisição ao decorrer do tempo. E um terceiro objetivo que pode ser bem interessante também é a taxa de conversão. Então talvez, se você tiver mais avançadinho aí no mercado, você vai buscar uma taxa de conversão e não necessariamente a venda ou o número de alunos. Tiago, mas aí não é a mesma coisa? Olha mais um contraste aqui. Talvez quando você busca a taxa de conversão, você precise ser mais especialista em entender mais dos números. Então, esse é um objetivo que eu não indico muito para quem está iniciando. Ah, qual que é a taxa de conversão boa? Você não tem status histórico, né? Você não tem lançamentos que você já fez, tal, para entender o que é bom, o que é ruim para você. Erro muito comum aqui é a galera falar assim: ah, a taxa de conversão boa é 2%, 3%, 4%. Mas se você tem um no-brainer, ter uma lista pequena e converte 3%, você ficou falido, né? A não ser que você não tenha essa necessidade de fonte de renda. Mas, por exemplo, se você converteu 2%, 1% ou 0,5% que seja, de um produto que custa R$10.000, aí o cenário é diferente. Então, taxa de conversão não indico para quem está começando. Se você já é mais experiente, aí você pode pensar mais e talvez no futuro elaborar um objetivo de taxa de conversão. Eu vou aproveitar esse gancho para falar de uma nova feature que lançará agora no ClickUp aqui, que foi a do whiteboard. Lembra que você pode ver as coisas como lista, como dashboard, como calendário, mapa mental, enfim, várias outras. Agora também tem o whiteboard, ou seja, a gente pode rabiscar, pode colocar tarefas aqui dentro, pode fazer uma série de coisas. E eu vou rabiscar aqui com vocês, mostrar para vocês o que eu estava falando. Então, aqui aproveitando, vamos imaginar aqui que a gente tem o nosso triângulo aí, que não ficou bonito, dividido em três camadas, três fases, tá? A gente tem aqui a camada do objetivo, a gente vai ter a segunda camada dos Key Results, vou inclusive até elaborar melhor aqui, e aí aqui embaixo a gente vai ter as nossas tarefas.
tá? Tarefas e atividades. Então, olha como simplifica bastante, mesmo que o triângulo aqui não seja dos mais bonitos, vamos perdoar por isso. A gente tem uma questão visual extremamente interessante aqui de como funciona e qual que é a importância do objetivo, tá? Então, a gente tem o nosso objetivo, tá? Que foi desenhado aqui. E vamos imaginar que o nosso primeiro objetivo seja o seguinte: R$ 100.000 em vendas em 7 dias. Esse é, por exemplo, o nosso objetivo, beleza? E agora a gente vai começar então a pensar nos resultados-chave que a gente pode ter para essa nossa campanha, tá? Então, deixa eu pegar esses elementos aqui, pegar uns post-its aqui, deixar mais bonitinho. Então, temos aqui o nosso primeiro objetivo, fazer R$ 100.000 em 7 dias, fechou? E agora a gente vai falar então nos resultados-chave. Os resultados-chave que podem amparar o nosso objetivo, quais são? Você tem algum aí que você consegue pensar? Vamos pensar no primeiro então, número de leads. Né? Se você vai fazer um lançamento, você sabe o que é lead. Lead é extremamente importante. Se você não tem lead captado no seu lançamento, basicamente vai ser muito difícil vender, praticamente impossível. Então, quais podem ser aqui um primeiro resultado-chave interessantíssimo para fazer o nosso 6 em 7? Então, olha que interessante. A gente acabou de pegar aqui e pensar já no nosso primeiro resultado-chave, que é captar 10.000 leads com um custo máximo de R$ 2,50. Tá? Esse é o nosso primeiro resultado-chave, que pode ser aí o que vai amparar o nosso famigerado 6 em 7. Mas a gente também tem outros fatores importantes para você também delegar para os outros setores do seu time. Por exemplo, crescimento em mídias sociais. Vamos pegar esse aqui e duplicar. E aí vamos imaginar que hoje você tenha 3.000 seguidores na sua base. Então aí a métrica secundária, ou seja, o resultado-chave aí do seu lançamento pode ser também aumentar o número de seguidores para 5.000. Outra métrica bem importante que você pode ter aqui para amparar a sua captação, o seu número de seguidores e tudo mais. E essa talvez seja um pouco mais avançada para você. Se você não conseguir, não tem problema, fica tranquilo, não precisa definir. Você tem outras opções aí também, mas eu recomendo que essa métrica você vá buscar para saber mais, para entender melhor, porque ela é extremamente importante, que é a taxa de conversão da sua landing page. Aí você pode ter uma meta para isso. Então, eu quero que pelo menos 50% da 50% da galera que cai na minha página de captura converta. Porque presta bem atenção, eu vou fazer um cálculo aqui para você, que inclusive você pode fazer algumas pré-definições e pré-estabelecer e entender melhor como que você pode precificar o seu produto, fazer um lançamento através aqui da definição de metas e métricas. Vamos imaginar que você quer fazer os R$ 100.000. Para isso, você vai captar 10.000 leads, beleza? Quanto que a gente vai precisar converter para que eu tenha com 10.000 contatos R$ 100.000? Vamos imaginar que você tivesse aqui uma taxa de conversão de 100% em cima desses 10.000 leads, que nunca é o caso, né? Ninguém vai vender para 100% dos leads captados. Mas você precisaria vender um produto ali de R$ 10 para alcançar o seu 6 em 7. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o jogo é outro. Então, para que eu consiga, por exemplo, captar 10.000 leads, mas a minha taxa de conversão da minha página é de 50%, eu vou ter 5.000 leads, certo? Quero fazer o 6 em 7. Vou captar 10.000 leads. Só que desses 10.000 que eu vou captar e vou comprar o lead lá do Facebook, só 50% vai confirmar esse e-mail. E desses 5.000 aqui, a gente sabe que não é 100% dos 5.000 que vai comprar. Então, o que vai acontecer? Então, vamos imaginar que com 5.000 leads você converta 4%, por exemplo. Vai dar mais ou menos 200 pessoas. 200 vezes, vamos imaginar aí um ticket de 397, 200 vezes 397, dá 79.400. Tá bom? Não tá. Então talvez eu precise um pouco mais. Então, sei lá, 250 vezes 397, dá 99.250. Então eu precisaria ter ali uns 250 e poucos alunos, tá? Vou colocar 255 chutando um pouquinho mais alto, para fazer aí os meus 6 em 7, tá? Pode parecer muito complexo, mas basicamente o que eu fiz aqui? Eu tenho um objetivo, vou captar o número de leads, então para que eu consiga ter o número de leads e a taxa de conversão coerente com isso que eu quero converter, o que eu preciso fazer? O que eu preciso ter de recurso, de gente, de população brasileira aí dentro da minha base para comprar o meu produto? Então, eu preciso que minha taxa de conversão na landing page, 50% tá ruim, hein? Eu vou ter que aumentar para 60% porque eu não tenho tanta verba assim para captar.
Então, olha como a coisa vai ficando até mais matematicamente previsível quando você consegue entender melhor suas métricas. E a gente tem várias outras métricas aqui que acompanham isso também, tá? Vou falar de algumas. A gente tem crescimento de redes sociais, a gente tem crescimento da lista, que é o que eu já falei, a gente tem taxa de conversão de landing page, a gente tem taxa de abertura e clique dentro do e-mail marketing, que é super importante. A gente tem número de inscritos no Telegram, no WhatsApp, o número de grupos no WhatsApp. Então, tudo isso serão resultados-chave que você vai amparando aqui para atingir o seu objetivo. E aí, isso é o que você vai converter nos seus processos e atividades para que você consiga ter um lançamento que funcione. Então, aí a gente vai aqui para o terceiro ponto. Eu já vou mostrar passo a passo para vocês como que a gente faz isso aqui no ClickUp. Então, por exemplo, para que eu tenha uma taxa de conversão de landing page de 60% a mais, o que eu preciso ter? Eu preciso ter boas fotos do meu expert, então isso já gera uma atividade. Preciso de um bom designer. Preciso ter uma copy que funciona, preciso ter... e aí tudo isso aqui a gente vai elaborando em cima de processo, tá? Então, o que eu quero mostrar para você agora? Que dá para você montar tudo isso aqui dentro do ClickUp de um jeito muito simples, muito simples. E é isso que eu vou mostrar para você exatamente agora, tá? Então a gente define o seu objetivo, define os seus resultados-chave e agora a gente vai organizar tudo, beleza? Então aqui na minha tela, o primeiro passo que você vai fazer é criar uma pasta dentro de um Space. Lembrando que eu já dei uma aula completa sobre o ClickUp, se você não conhece a ferramenta maravilhosa, que eu sempre recomendo aqui, eu recomendo que você assista o vídeo que vai estar no card aqui em cima e também na descrição, que é um passo a passo, um tutorial completo de como começar a utilizar o ClickUp para gerenciar suas campanhas de marketing, tá? Então, o primeiro ponto aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma pasta, beleza? E vai dar o nome dessa pasta aqui de lançamento, por exemplo, semente dezembro 2021. Eu gosto de dar nome mais por data do que por nome de produto, é uma preferência minha, mas você pode colocar a nomenclatura que você quiser, tá? Vou criar aqui a pasta. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar 3 listas aqui dentro. Essa primeira lista eu só vou renomear, tá? Então, basicamente, todo lançamento ele é apoiado em cima de alguns pilares. Eu vou falar sobre os 2 principais aqui, que são tráfego e crescimento, tá? E crescimento você pode entender por mídia social, por branding, por social media, coisas que amparam ali aquele relacionamento. E aí, relacionamento é uma coisa que também está dentro desse pacote, que você precisa se relacionar e ter relevância dentro do e-mail marketing, você precisa ter relevância dentro do seu Instagram, você precisa ter relevância dentro do seu WhatsApp. E relevância nem sempre é conteúdo, tá, gente? Isso é muito engraçado, porque alguns dos lançamentos que eu vejo que dão muito errado é onde a galera entrega conteúdo demais. Eu mesmo já cometi esse erro de fazer grandes desafios e no final não vender nada. Eu já passei por isso que hoje eu entendo mais também o que não dá certo, porque eu já passei por experiências horríveis, fiquei falido, até já comentei sobre isso aí no episódio, mas enfim, nunca contei a história inteira, um momento posso contar aí pra vocês. Mas o ponto é, quando você está definindo relevância é extremamente importante, nem sempre ela é tão metrificável, digamos assim, mas relevância a gente também constrói através de boa copy, boa estratégia e bons conteúdos também, mas também sobre boas conversas, bons pontos de contato. Inclusive, a gente pode tirar um vídeo só para falar sobre relevância. Então, voltando aqui, primeiro ponto que eu vou fazer aqui vai ser a listinha para a gente organizar as nossas metas de tráfego. Então, vamos lá. Tráfego pago, essa é a primeira lista que eu vou criar. Eu vou duplicar essa aqui. E aí a gente vai ter a nossa outra lista aqui, que você pode chamar de crescimento ou, por exemplo, de mídias sociais, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa pasta de lançamento, beleza? Dentro da nossa pasta de lançamento, a gente tem o tráfego pago e tem mídias sociais. Você pode ter sua lista de e-mail marketing, com suas metas de e-mail marketing. Você pode ter suas listas de Google Ads separados de Face Ads. Eu estou dando um exemplo um pouco mais geral para fins didáticos e também para a gente não consumir tanto tempo aqui. Mas dá para você construir um lançamento inteiro e metrificar do mesmo jeito que eu vou falar aqui para você, e você vai pensando nos resultados-chave em cima do objetivo para cada área e também para cada área que você tem dentro do seu setor. Tem gente que não tem todos os recursos disponíveis, apesar de ter que fazer o trabalho, então não faz sentido se ramificar tanto aqui dentro do ClickUp, porque vai gerar mais confusão do que produtividade. Nosso objetivo não é esse. E agora o que a gente vai fazer? Aqui dentro de tráfego pago e também dentro de mídias sociais, a gente vai escrever a seguinte coisa. A gente vai criar 4 atividades dentro de cada uma dessas aqui com um nome muito padrão e muito simples. Atingimos 20% da meta, 50%, 75% ou 100%. Por quê? Porque quando você estiver gerenciando pessoas e a chance são que seu time vai crescer, e eu espero que cresça, é que você não vai conseguir entender exatamente e não precisa também você estar abrindo várias coisas ao mesmo tempo para entender se você está avançando ou não. Então, a gente tem aqui o nosso objetivo definido, né? E eu já vou falar para você como que a gente vai enriquecer visualmente isso aqui, mas a gente precisa entender
se a gente consegue, como a gente consegue acompanhar de forma visual e muito prática, se a gente está avançando ou não, tá? Então, vamos recapitular aqui rapidinho. Criamos a nossa pasta com as áreas do nosso lançamento aqui dentro. E aqui a gente vai ter, atingimos 20, 50, 75, 100% da meta. Tiago, mas qual meta? Agora que vem a magia do ClickUp. Então, ó, agora eu já deixei alguns exemplos aqui de metas e métricas que a gente pode ter para setores aí dentro do nosso lançamento, tá? Então, peguei e criei aqui metas de tráfego pago e coloquei na descrição aqui da minha atividade, da minha tarefa, onde eu vou delegar as coisas depois para a galera, eu já vou te mostrar como a gente faz isso. Que eu acabei de fazer? Eu coloquei aqui o objetivo e os resultados chaves do tráfego pago. Então, a responsabilidade do tráfego pago é fazer o quê? Criar o setup de captação. Ah, Thiago, mas gestor de tráfego não faz landing page. Talvez você faça. Eu fazia e faço ainda, hoje eu faço tráfego e faço todo o setup de captação, configuro e-mail marketing, automação e tudo mais. Se não faz sentido para você ter essa meta aqui, é separado, sei lá, uma galera terceirizada, não sei o que, aí você vê como você vai organizar em outras listas. Mas aqui está muito claro. O objetivo do tráfego pago é criar o setup de captação, é captar 10 mil leads até essa data aqui que eu estabeleci, ter uma página de captura com no mínimo 55% de taxa de conversão e ter 5 grupos de WhatsApp lotados. Vamos imaginar que essas são metas boas aqui para tráfego pago, tá? Tiago, como que você fez isso? Você clica aqui na lista respectiva e coloca aqui, tá? Você clica aqui em cima ou aqui em cima vai aparecer para você colocar uma descrição. Você pode, inclusive, adicionar uma cor nisso aqui, porque na hora que você abrir a pasta completa, você tem cores específicas para cada área aqui dentro da sua pasta no ClickUp, tá? Olha como fica organizado, coisa mais linda do mundo, tá vendo? E aí, mesma coisa eu fiz para mídias sociais. Mesmo objetivo, porque o nosso lançamento tem um objetivo único e cada área vai trabalhar e olhar para esse mesmo objetivo, então todo mundo está na mesma página, esse é o mais importante. E aí, o objetivo de mídias sociais é ter um engajamento no perfil de no mínimo 1,5%. Tiago, como que faz para calcular a taxa de engajamento de um perfil? Você vai no Social Blade, digitar o perfil da pessoa e aqui vai aparecer o Engagement Rate, tá vendo? Vou até dar um zoomzinho aqui, peguei um perfil do Aguiar para a gente ter como exemplo, tá? Tiago, qual é uma taxa de engajamento boa? Não sei, cada perfil tem uma, tem gente... O Érico, eu estava vendo agora há pouco aqui, tá até aberto, olha, o Érico tem 0,01% e o Érico vende milhões. O Aguiar, mesma coisa, tem um pouco mais, tem o, sei lá, o Paulo Cuenca, tem mais engajamento e vende muito bem também. A gente tem o Leandro Ladeira, que acho que tem mais engajamento do que o Paulo Cuenca e também vende muito bem. Estou falando das métricas aqui de engajamento do Social Blade. Então, assim, talvez seja uma meta para você buscar, talvez não, aí você vai avaliar estrategicamente o que faz sentido para você. Eu elaborei aqui para a gente entender como exemplo, tá? Eu tenho aqui crescer o Instagram para um total de 5 mil inscritos e crescer o canal do YouTube para 2 mil inscritos. Na verdade, 5 mil seguidores e 2 mil inscritos. Vocês entenderam, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a, dentro de cada área, delegar as tarefas para as pessoas que precisam de tarefas para atingir esse objetivo. Então, qual seria a minha primeira atividade aqui? Preciso criar o setup de captação. Então, fazer a copy completa da landing page. O que eu vou fazer? Vou delegar para o fulaninho. Então, vamos imaginar que seja eu mesmo que vou fazer até a data de amanhã. Vou salvar, já tem a minha primeira atividade. Aí agora, criar o design da landing page. E aí vou ter aqui eu também. Imaginar que eu sou uma eu presa aqui. Então até o dia 27. Então amanhã eu vou fazer a copy, depois de amanhã eu vou fazer o design da página. E aí depois eu tenho que conectar o formulário de e-mail marketing na landing page e criar um funil de double opt-in. Eu presa, então vai ser eu aqui também. Isso aqui vai ser no dia 28, vamos trabalhar no final de semana. Olha que interessante, eu vou montando aqui as coisas. E, Thiago, por que você colocou aqui atingimos 20%, 50%, 75% da meta? Porque assim que essa meta for atingida, eu vou colocar todo mundo do time aqui como responsável, tá? Por exemplo, eu, Yuri, o Vitor aqui, eu não vou colocar para não notificar eles. Assim que essa meta for atingida, eu vou vir aqui e vou colocar como pronto, tá? Na verdade, depois eu vou mudar os status aqui. Deixa eu mudar os status aqui já. Então, mudei os meus status aqui rapidinho. Então, aqui, por exemplo, isso aqui está pronto. Pronto, atingimos 20% da meta. Ah, também consegui fazer a copy da landing page, por exemplo. Tá? Vem aqui, pronto. Por que isso é importante? Porque agora vem a nossa cereja do bolo. Eu dei um exemplo aqui só da parte de tráfego pago, tá? Com essas atividades, mas aí você vai fazer isso com mapear as atividades e delegar as atividades para a galera do teu time, organizar você mesmo, tá? Cara, quanto menor a empresa, mais bem organizado precisa estar isso aqui. Saber que data vai ser feito, quanto tempo você tem para cada atividade, é extremamente importante. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ir aqui em Show More, aqui em cima
na parte do ClickUp, tá vendo? A gente vai clicar aqui em meta, tá? Vai clicar aqui em Set a Goal. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui lançamento semente dezembro 2021. Vou colocar quem que é o proprietário disso aqui. Eu teoricamente colocaria todo mundo, porque todo mundo está envolvido nesse lançamento, tá? Colocaria aqui as pessoas que têm acesso a essa meta. Aqui, o que eu faria? Qual que é a data de finalização desse lançamento? Então, sei lá, vai ser dia 24 de dezembro, a gente fecha o carrinho. Vou colocar aqui. Descrição opcional, não vou pôr, tá bom? O que ele fez aqui? Ele criou, então, pra gente o nosso grande objetivo. E agora, o que eu vou fazer? Tá vendo que ele tá 0% aqui? Isso aqui é muito legal, cara. Eu consigo vir aqui e mudar a cor do meu projeto. Eu não gosto do cinza, eu vou deixar um azul. E aqui eu vou colocar lançamento do Expert XYZ. Você pode colocar aqui informações que você quiser. E agora a gente vai criar objetivos. E aí ele vai perguntar aqui pra gente, qual que é o primeiro objetivo? Começar o lançamento. Quem é o responsável? O responsável é o fulaninho. Então o responsável sou eu, por exemplo. Ou todo mundo do time. Eu geralmente coloco todo mundo do time aqui como proprietário também. E aqui tem o tipo de target, ou seja, o tipo de objetivo que a gente vai atingir. Eu vou colocar que objetivos são tarefas cumpridas, tá? E aí eu vou adicionar a lista aqui do meu lançamento, que foi a lista que a gente já criou lá. Eu vou adicionar essa lista e vou adicionar também essa lista aqui. E vou clicar em OK. E agora eu tenho aqui a minha linha do tempo de tarefas que precisam ser executadas para que eu consiga atingir esse objetivo. Tá vendo que ele já está mostrando 18% aqui? Por que ele está me mostrando 18%? Porque aqui no meu Space eu tenho duas tarefas concluídas. Então, por exemplo, se eu tirar isso aqui de concluído e colocar ela, por exemplo, como pendente, olha o que vai acontecer. Na verdade, então, 9% do lançamento foi concluído, tá? E aqui você pode criar fases diferentes do seu lançamento, fase de captação, fase de aquecimento e tudo mais. Você pode organizar de formas diferentes. Eu elaborei aqui porque o mais importante que você entenda é que isso é possível e você consegue. Se você não chegar até aqui em metas, se chegar só até aqui no Space e organizar direitinho aqui cada fase do seu lançamento, eu tenho certeza que você já aumenta o seu ROI, porque organização dá ROI, simples assim. Você consegue monitorar, consegue entender, consegue fazer com que todo mundo esteja na mesma página, porque todo mundo diariamente vai estar olhando o objetivo, entender quais são o que ela tem que fazer, quais atividades, e com isso você consegue delegar as atividades sempre pautadas no objetivo claro, conciso e factível aí para o seu lançamento.